O Internacional divulgou há pouco uma nota importantíssima em relação ao goleiro Sérgio Rocher. Mais um procedimento cirúrgico e mais uma polêmica em meio ao torcedor em relação ao goleiro uruguaio. Afinal, ele tem que ficar para a próxima temporada? Nesse vídeo a gente explica o que aconteceu e mais um período de parada do goleiro titular do Internacional. Números assustadores da pouca participação dele no Colorado nesta temporada. A gente traz todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda, o link está no primeiro comentário fixado para tu entrar lá e fazer o teu registro na KTO. Lembrando, o site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO, tá certo? Gente, vamos lá. O Internacional, há pouco, divulgou uma nota em relação ao goleiro Sérgio Rocher, informando mais um procedimento cirúrgico que o goleiro vai passar. Sim, e mais uma vez ele vai ficar um período afastado dos gramados. O Rocher que se recuperava de uma lesão no pé esquerdo, um edema ósseo. O Inter até não tratava como edema ósseo oficialmente, tratava como um trauma, mas eu já até expliquei aqui para vocês, né? Trauma é quando tem a pancada. Ele teve a pancada em um treinamento, tá? E teve constatado um edema ósseo no pé esquerdo, estava em tratamento, até o momento nem no gramado apareceu naquela transição clínica física para voltar às atividades a campo, estava tratando esse problema no pé esquerdo, porém, ele realizou mais um procedimento cirúrgico, mais uma vez na mão. O Inter explica que estava dentro do seu prazo e prognóstico a realização desse procedimento cirúrgico. Antes da gente falar um pouco sobre essa situação, eu quero trazer aqui a nota do Internacional, tá? A nota, ela diz o seguinte: o Sport Clube Internacional informa que o goleiro Sérgio Rocher será submetido na próxima terça-feira, dia 14, então, amanhã é segunda 13, na terça 14, a um procedimento cirúrgico para a retirada da placa e dos parafusos utilizados na fixação da fratura do quarto metacarpo da mão esquerda. A intervenção faz parte do planejamento médico definido desde a cirurgia inicial, realizada em 30 de março, logo após o atleta sofrer a lesão durante a partida contra o Flamengo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O procedimento foi um sucesso e o goleiro iniciou fisioterapia no CT Parque Gigante ainda naquela semana. Então o Inter está explicando. O Rocher, ele fez um procedimento cirúrgico, tá? Foi o primeiro jogo dele da temporada, lá contra o Flamengo, dia 30 de março. Ele tinha ficado fora de todo o Campeonato Gaúcho por conta de um problema no joelho, né? Aquela tendinose que ele teve ano passado e que ele foi tratar no primeiro semestre durante o Campeonato Gaúcho. E aí, quando ele joga dia 30 de março, ele estava muito bem naquele jogo contra o Flamengo, numa dividida contra um jogador do Flamengo lá no Maracanã, eu até estava lá naquele jogo, ele tem a lesão na mão, faz a cirurgia por conta da fratura do quarto metacarpo da mão esquerda, se recupera, só que aí o Inter coloca ali, em junho, Rocher realizou um pequeno procedimento complementar, também dentro do processo de reabilitação previamente estabelecido, com o objetivo de ajustar a consolidação óssea e garantir a plena recuperação. Na ocasião, o clube esclareceu que a intervenção não teve relação com nova lesão, nem alterou o prognóstico do tratamento. Talvez muita gente não lembre, eu trouxe essa informação aqui no canal em primeira mão, eu e o Juliano Machado, tá? Desse novo procedimento ali no mês de junho. A gente não deu a informação de que era uma cirurgia por uma nova lesão, e sim de que era um novo procedimento cirúrgico que afastaria mais um tempo o Rocher dos gramados. E ainda na nota: agora, em conformidade com o cronograma médico, o atleta passará pela etapa final de recuperação, destinada à retirada do material de fixação, prática comum em casos desse tipo de fratura. O procedimento será realizado em Porto Alegre, não representa intercorrência ou complicação. Logo após o período pós-operatório de cicatrização, o goleiro iniciará o processo de recuperação do CT Parque Gigante, acompanhado
pelo Departamento de Saúde e Performance do clube. A decisão, o último parágrafo da nota, a decisão de realizar o procedimento neste momento foi tomada de forma conjunta entre o atleta e o clube, considerando também o tratamento da lesão no pé esquerdo, de modo a sincronizar os processos de recuperação e deixar Tino Rochet em plenas condições o quanto antes. O que me parece isso, tá? O Inter aproveitou que ele já estava parado por conta desse edema ósseo no pé esquerdo e pensou, vamos tirar o Pino agora. Porque eu vou ser bem sincero aqui, tá? Se o Rochet não tem a lesão no pé, eu não acredito que ele iria retirar o Pino nesse momento. Provavelmente ele iria jogar até o final do ano e na virada do ano, quando o Inter entrasse em férias, depois da última rodada no Brasileirão, que está marcado para o dia 7 de dezembro, ele retiraria o Pino. Eu não acredito que, repito, se o Rochet não tivesse a lesão no pé, agora ele estivesse jogando normalmente, ele faria esse procedimento cirúrgico agora. Eu não acho que o Inter ia deixar ele mais um tempo afastado, tá? E aí a gente pode lembrar, o Rochet jogou meia temporada com uma lesão na costela em 23. Ele joga a reta final da temporada de 2024 com a tendinose no joelho, só trata esse ano. Decidiram que ele tinha que jogar mesmo com a tendinose no joelho ano passado e mais uma vez ele perdeu boa parte do primeiro semestre, 3 meses. Então assim, cara, é complicada a situação do Rochet, tá? É complicada a situação do Rochet porque, assim, gente, é um goleiro que o Inter fez um investimento. É verdade que não foi um investimento tão alto porque ele estava em fim de contrato com o Nacional na época. O Inter pagou 7 milhões e meio de reais para trazer ele para o Internacional, trazer ele para Porto Alegre, mas é um goleiro que vem convivendo com muitas lesões, mas muitas lesões. Eu quero até aqui apresentar para vocês o número que é assustador em relação ao goleiro Sérgio Rochet, tá? Olha só, o Rochet, ele teve, em 2023, quando ele chegou, 25 jogos em 29 possíveis do Inter. Ele foi poupado quando o Inter estava na Libertadores, o Kudê montava um time completamente reserva e o Rochet também ficava fora. Então ali é um número bom, tá? 86% dos jogos em campo, não teve nenhum problema físico que o tirasse dos gramados. Ele teve problema na costela e jogou com problema na costela até o final daquele ano. Mas aí ano passado a gente já vê uma diferença gritante. Em 2024, 64 jogos, 35 desses jogos em campo o Rochet, tá? Então a gente está falando aí de praticamente metade dos jogos do Inter na temporada em que o Rochet estava em campo. Já é um aproveitamento baixo. 55% dos jogos ele estava em campo. E esse ano é um número gritante, é um número assustador. 51 jogos e 15 deles com o Rochet em campo. 29% de jogos em que o Rochet esteve presente. É um número baixíssimo, gente. 15 em 51. Então, assim, essa situação do Rochet é assustadora. Tem, óbvio, torcedores que pedem paciência, que querem ainda ver o Rochet no Inter. Tem torcedores que pensam o contrário, que não dá para um goleiro que mal joga na temporada ser o titular do Internacional. Se tiveram muitas polêmicas de que o Rochet tinha lesão, e isso aconteceu na última lesão, né? Quando ele se recupera, ele vai direto para a seleção. Ele joga antes na seleção uruguaia do que no Internacional. E isso também causou estranheza, incomodação por parte de algumas pessoas e principalmente do torcedor colorado. Então é uma situação que o Inter vai ter que avaliar. O Rochet ele tem contrato até dezembro do ano que vem, tá? Na virada do ano ele ainda vai ser jogador do Inter. No meio do ano que vem ele vai poder assinar um pré-contrato a partir do mês de julho. Vai estar na Copa do Mundo com a seleção uruguaia, se não tiver nenhum problema clínico até lá. Mas é um jogador que, por essa questão, histórico de lesões, problemas físicos e clínicos, vem chamando atenção e gerando debate se ele tem que permanecer na próxima temporada. O que tu acha? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá certo? Beijão, um abraço e eu volto à noite com mais informações do Inter aqui no canal.